Então, proporções e margens de erro. Aproximando-se essa distribuição de proporções para uma distribuição normal, com a binomial, né, com vários experimentos binomiais, já que se aproxima da normal, a gente pode fazer então inferências. Então a gente pode, nesse caso, utilizaremos um desvio padrão definido por a proporção, tá? Entre a proporção 1 menos a proporção divididos por n e a raiz quadrada disso, tá? Então é assim que você vai conseguir calcular um desvio padrão para vários experimentos binomiais que tendem a cair numa normal a longo prazo. Já que você tem um desvio, você tem o tamanho amostral, você consegue calcular o erro padrão e você consegue calcular então o intervalo de confiança. Ele será calculado assumindo uma distribuição normal novamente. Então aqui a gente tem intenção de voto para presidente. Isso aqui foi lá, maio, junho, julho, né? O Lula aqui, ó, como é que ele vem, Bolsonaro, mas você vê aqui, ó, que o gráfico ele tem uma, tipo como se fosse uma luz, né, em torno dele, que representa aqui entre 27 e 28 do 7, representa a margem de erro. Então isso aqui é uma proporção do total de votos. Utilizando aquele cálculo, eles estimaram o desvio padrão, depois estimaram o erro padrão, que é o desvio padrão pela raiz de n, e com isso estimaram o intervalo de confiança em cima da proporção encontrada na amostra, tá? E aí a gente tem que ele vai de 49% a 45% com 95% de confiança, porque eles calcularam o intervalo de confiança 95%. Então, isso funciona bem para proporções entre 0,3 e 0,7. A gente tem aqui que o Lula, ó, ele tem 0,5, o Bolsonaro ele já tem aqui, ó, 0,29. Os outros 8, 2, 11, né? Então, para esses outros precisa fazer algumas coisas assim, algumas correções assim para a coisa ficar para o cálculo continuar estável. Então, para valores de proporção muito pequenos, a distribuição das amostras, então, por exemplo, aqui, ó, para proporções de 3, 4, 2, por exemplo, a distribuição das amostras pode se afastar da curva normal se o n não for muito grande, tá? Então, aqui o 7, né, acima disso daqui, pode causar um problema se o n não for muito grande, se a sua proporção for essa. E a gente pode utilizar, usando o raciocínio de cálculo do tamanho da amostra, a gente pode calcular o tamanho amostral necessário para estimar uma proporção em uma população com um determinado intervalo de confiança. Então, aqui o Ibope divulgou na segunda-feira o resultado da mais recente pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre sábado e domingo, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. E aí eu vou utilizar esse linkzinho aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz isso. No entanto, em ciência, estamos frequentemente, eu não diria nem às vezes, mas frequentemente, interessados não somente em estimar uma proporção, e sim em comparar proporções. Tá? Então, eu tenho aqui uma tabelinha 2x2, onde você tem um grupo que recebeu uma droga e teve uma progressão de 76 indivíduos progrediram, 399 não progrediram, e no placebo 129 progrediram e 332 não progrediram. E aqui a gente tem os totais e a gente consegue calcular as proporções e a gente consegue comparar essas proporções. Então, a gente está mais interessado frequentemente nisso e não somente em estimar uma proporção. Existe bastante, mas mais frequentemente a gente está interessado em
comparar, né, proporções. Então o próximo vídeo é sobre fazendo comparações e o que quadrado.